Bom dia, galera Smart! Mais uma live sensacional, inspiradora, de um smartano que está fazendo acontecer no mundo dos leilões. Carlos Renato. 12 imóveis em 6 meses, dá 2 imóveis por mês, galera. Do jeito. Pronto, olha a fera aí. Bom dia, Renato, tranquilo? Bom dia, Pedrão. Tudo bem, graças a Deus. Então tá Tranquilo. jóia, cara. Prazer te receber aqui e Pô, feliz de ver aquela placona ali atrás, hein? já deixei do jeito ali, né? Ó, coisa linda, Ô, cara, maravilhoso. Que sensação boa. bom demais, cara. Gente, é isso que eu falei. Olha a premiação. Claro que é algo simbólico, o prêmio maior é o lucro no bolso, né? Mas você ir no evento e ter ali um símbolo da sua conquista do ano de 2024, eu imagino que seja muito bacana, né? A gente vê ali Até emocionante, Pedro. bacana demais. Pela Renato, história. seguinte, cara, comece se apresentando pra galera. Fala quem que é o Carlos Renato, tá? De onde você tá falando, sua atividade, profissão de origem, se quiser falar. E aí depois fale pra gente como que você se deparou com o mundo dos leilões, Renato. Eu sou daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui da capital. Tenho 45 anos. Já venho do ramo de imóveis há 12 anos, tá? Então eu faço um trabalho de corretagem e na área de construção civil. Bacana. Aí há uns 3 anos atrás, alguns amigos meus começaram a efetuar leilão, aí eu fiz cotizei com eles, tá? Aí até que há 1 ano e meio para trás, aí, 2023, eu comecei a entrar mais, né? Eu precisava de uma liquidez maior, tá? Mas não tinha esse tanto domínio. Aí eu fui indo aos poucos. Ano passado eu decidi fazer um full time no leilão, né? Falei, cara, não sei nem se é uma transição de carreira, porque eu já estava né, na Tava no corretagem. imobiliário. Isso, eu tinha uma certa facilidade aqui em Campo Grande a gente conhece todas as regiões, já tem até uma memória de preço, enfim, né? Uma certa facilidade, até pela construção civil, né? Por causa de equipe. Uhum. Aí nós resolvemos fazer uma validação e aí eu procurei conhecimento e caí para dentro da Smart. Agora fui picado pelos Smartanos. Bacana demais sua trajetória, Renato. Então quer dizer que, poxa, já atuava na área imobiliária, já sabia o quanto os imóveis são bons. Aquelas pessoas, às vezes, que têm que ser introduzidas no conceito, ó, quem compra terra não erra, o imóvel está sempre se valorizando ao longo do tempo, é tijolo, não é montanha-russa igual outros investimentos financeiros, você já tinha. Né? Aí depois descobriu que dava para arrematar com 40%, 50% de desconto, fazer muito lucro no bolso. Daí agora que você está falando tá mais full time, né? Com leilões de imóveis, está dedicando mais aos leilões de imóveis, é isso? Exatamente. Assim, na verdade, Pedro, eu tinha até uma certa desconfiança. É mesmo? Dessa questão desse desconto, né? Por mais que eu era da área imobiliária, ainda eu não tinha entrado nesse mundo, entendeu? Eu ouvia os outros falar, essa crença limitante que a gente tem mesmo. Mas após aí colocar em prática tudo, aí eu percebi, falei, rapaz, né, que o negócio... Aí eu comecei um trabalho, cara, falei, cara, eu preciso adquirir conhecimento, eu quero repassar isso para meus amigos, eu quero, né, enfim, aí eu queria uma coisa... No ano passado, na verdade, foi quando eu decidi profissionalizar o negócio, entendeu? Através de conhecimento, enfim. Mas graças a Deus, tô amando. Tô suspeito. Eu amo. Bacana demais, Renato. Mas essa transição que você teve é a que todos nós passamos e Altivar, dos 160 seguidores que estão aqui assistindo, vão passar, tá, gente? Primeira coisa, a gente vê e fala assim, poxa, leilão não tem dúvida, né? Você está comprando com 40%, 50% de desconto, é lucrativo. Que isso, ninguém tem muita dúvida que é lucrativo. Só que a maioria das pessoas vem com uma série de crenças limitantes. Mas isso é só para quem tem muito dinheiro, só para multimilionários. Isso é
é jogo de carta marcada. Já ouvi falar que as pessoas ali combinam quem é que vai levar a cada imóvel. Ah, já ouvi falar que isso é muito arriscado, que os imóveis estão ocupados. As crenças limitantes são várias. Então, qual que é o papel da Smart? Né? O que eu, Renan, Pierre nos propusemos e hoje todos vocês smartanos são difusores de que leilão é bom, é lucrativo e que é possível. Não é que é fácil, mas é simples se vocês estudarem, tá? Então, estamos aqui nessa live hoje para contar a trajetória do Renato, para vocês se inspirarem e ver que é possível. Óbvio que o Renato vai contar aqui a trilha do aprendizado dele, como que ele deslanchou até chegar em resultados como esse, de 12 imóveis em 6 meses. Vamos lá, Renato. Você falou que há cerca de 3 anos você já chegou a conversar com amigos, a cotizar um imóvel, etc. Nesses 3 anos você fez uma arrematação ou outra, foi fazendo algumas arrematações, né? E aí, você é um cara que já tinha conhecimento prévio imobiliário, que já tinha conhecimento de leilões e decidiu entrar na Smart por volta, acho que de junho do ano passado. 25. Foi isso? Pronto, turma 25, galera. Me conte, Renato, uma pessoa que já tinha conhecimento imobiliário, que já arrematava em leilões, valeu a pena entrar na comunidade Smart, na mentoria da Smart? O que uma pessoa que já tinha esse conhecimento prévio adquiriu de conhecimento? Qual foi o aprendizado desses 6, 8 meses para trás? Pedro, vou falar assim como já uma coisa pessoal mesmo. Na verdade, assim, eu fazia algumas arrematações com parceiros, entendeu? E aí eu falei, pô, vou fazer um teste ano passado que eu quero ficar full time no leilão. O que aconteceu? Quando eu entrei na Smart, lógico, né? A gente faz pesquisa, tá ali na internet, aquela enxurrada de conteúdo ali sobre leilão também. Aí eu entrei na Smart, rapaz, aí foi onde a cultura implantada da Smart que me chamou a atenção, entendeu? Então eu já estava meio indo para esse lado da questão de propósito mesmo, tá? Agora eu já estou falando de vida pessoal. Sim. Quando eu percebi que a Smart implantava uma cultura de servir, entendeu? Ganha-ganha, o servir, eu achei muito interessante a cotização, cara, essa batida cotiza, os smartanos estão cotizando e tá. Foi aí que me abriu a cabeça, eu comecei a estudar tudo. E aí daí para BH no Expert, aí explodiu minha cabeça, aí eu fiquei doido. Voltei para cá, para Campo Grande, o pessoal não entendeu nada, entendeu? Eu falei, rapaz, a gente só queria saber falar de leilão. Cara, só de leilão. E assim, o que nós estamos fazendo aqui? Que eu estou dentro de um ecossistema e a gente está, passando para o pessoal, falando com investidores, né? A importância do leilão, tudo, que o básico bem feito é bom, entendeu? Agora, o avançado também bem feito é extraordinário, né? Aí eu comecei nessa trajetória e estou consumindo conteúdo, aprendendo cada vez mais. Estou em contato com muitos smartanos que tive, né, o network lá do Expert, né? Inclusive, estava falando com o Ciro ontem, estou dando um apoio para ele aqui em alguns imóveis, enfim. Tem outros smartanos que já me chamaram para cotizar, mas muito legal, maravilhoso. O vínculo da comunidade, para mim, é sensacional. Renato, muito bacana você ter tocado nesse ponto, porque de fato, tá, gente? O ecossistema Smart, ele é um ambiente diferenciado. Não é só educação, não é só ensinar por si próprio, não é só ferramentas, tá? Não é só ali facilitadores que nós temos, mas é muito da comunidade, desse sentimento de abundância, de servir, de ajuda mútua, tá? Esse ambiente é totalmente diferenciado. Eu, por exemplo, e a gente vira e fala para vocês que a gente tem um lema, né? Juntos somos mais fortes e que lucro não tem CEP. Daí, eu aqui de BH, por exemplo, já arrematei 2 imóveis em Campo Grande e eu tive auxílio de smartanos em Campo Grande. Agora eu estou sabendo que o Carlos Renato também está em Campo Grande. Minha esposa, por exemplo, tomou posse essa semana em Campo Grande junto com o Ciro. Talvez deve ser desse imóvel que você está auxiliando o Ciro. Pedro, né? É esse mesmo. É esse. Lorena, minha esposa, tomou posse essa semana junto com o Ciro e uma turma de smartanos. Eles arremataram o imóvel em Campo Grande. Foi até uma novela lá
que uma pessoa estava se sentindo dona do Exato. imóvel. Não é esse imóvel? Esse mesmo, Pedro. Aham. Pronto. Daí Até o vocês Ciro me veem, ligou. gente, olha só, o pessoal, o Ciro tá lá em São Paulo, Lorena, minha esposa, tá em Belo Horizonte, outros arrematantes. Poxa, eu tô precisando, né, de alguém em Campo Grande para auxiliar, para eventualmente ajudar na revenda, para ajudar na reforma, etc. Pronto, já encontra aí um Smartano Carlos Renato. Então, o sentimento de comunidade, né? Quando a gente volta do Experience, que é o evento presencial, então transborda mesmo. A gente só pensa nisso, né, Renato? O transbordo. O transbordo é nítido, é nítido. E a satisfação, né, de você tá ajudando. Não vou falar que o financeiro não conta, lógico que conta, mas é igual vocês sempre enfatizam, né? Fez análise se tá com a segurança da lucratividade, eu acho que sim. Pedro, na verdade, assim, não é nem questão de dinheiro, né? É recolocação de imóvel no mercado, é aquele dinheiro voltando para o banco e indo para mais uma pessoa que necessita, que precisa desses benefícios aí, falando de POP. Então, eu acho que é mais do que dinheiro, entendeu? Lógico, né? O dinheiro faz parte, mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a partir dessa premissa aí do transbordo mesmo, tá? Perfeito, gente. O arrematante, inclusive, tem de fato um trabalho social, tá, galera? Renato, agora vamos lá. O pessoal gosta de caos, né? 12 arrematações em 6 meses, né? Então, tem processo de trabalho sendo implementado. Como você disse, você resolveu ir aí full time e aí você conseguiu implementar uma escala legal que a gente vai querer chegar lá, tá? Queria que você selecionasse, então, alguns desses casos, talvez até antes, que eu sei que nesses 12 imóveis foi, tá, nos 6 meses ali de segundo semestre de 2024. Exato. Se você quiser, às vezes, falar também de um imóvel anterior que você arrematou, às vezes o primeiro imóvel, as pessoas nunca esquecem, você escolhe os casos que você quer citar aqui para o pessoal, que deu trabalho, às vezes uma desocupação mais problemática, que deu menos lucro, mais lucro. Seleciona alguns casos aí, conte pra gente. Na verdade, lá quando eu comecei a fazer as arrematações, eu comecei no mês de junho, né? Uhum. Aí eu falei, caramba, cara, não vou. Aí eu olhei lá a estação aberta, tal, online. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, né? Eu não posso ir na doideira, só porque, uma coisa é eu saber do mercado, do imobiliário, da venda, enfim, e da construção. Outra coisa é o leilão de imóvel. Aí, o que eu fiz? Dentro da plataforma ali, vendo as lives, tudo, eu falei, cara, eu preciso adotar alguns processos, né? Então, vamos lá. Regiões eu já conheço, né? Eu preciso de liquidez, né? Já fui separando. Bom, região, liquidez é uma média de preço. E tem algumas regiões aqui de Campo Grande, realmente, eu faço um trabalho meio voltado no POP. Eu sempre gostei do POP. Aí eu peguei, listei, cara. Falei, cara, a partir de amanhã eu vou começar. Falei, agora eu vou... Aí eu comecei a garimpei, tá? Deixei tudo do jeito, aí separei, aí eu comecei. Aí eu arrematei dia 11 de junho, dia 7 de junho, 25 de junho, 10 de junho, fui arrematando. Só sei que quando eu fechei, até, vamos falar é que junho eu dei aquela empolgação, né? Uhum. Você sabe que tá, a gente fez o caixa ali, tá? Falando, vamos, né, meter leia. Aí eu, cara, loucando, mas isso aí, ao mesmo tempo, eu já estava pensando todos ocupados, tá? Todos da Caixa Econômica. Eu acho que eu arrematei só um fora da Caixa, eu arrematei um na Mega, né? Mas vou até contar no final esse da Mega que está em andamento, que é um ROI muito interessante, entendeu? Aí eu arrematei e falei, cara, e agora? Né? Eu tenho um irmão aqui que dá um apoio com a gente, né? A gente tem uma equipe aqui também. E aí eu falei, cara, agora é o seguinte, vamos fazer o que a gente sempre fez, entendeu? Então nada de inventar moda, não. Então a gente já sabe fazer coisa, mas era novo para mim a questão de desocupação, essas coisas, mas aí, né, a gente foi costurando ali e houve a arrematação. E graças a Deus eu obtive, assim, não sei se até fora, mas assim, eu tive sucesso em 90% deles. Porque desses 12, Pedro, eu consegui liquidar 7 até dezembro. Entendi. Entendeu? Caramba, isso é bastante, de fato, sucesso, gente. Porque
a gente tem um período, né, Renato, É, de até você depois colocar o lucro no bolso, você revender. Você exato. tem que passar pelo pós-arrematação todo, escriturar, ou fazer o contrato de financiamento, registrar, tomar posse, reformar. Tem um período de maturação. Em 5 a 6 meses você conseguir já revender 7 imóveis, sensacional. Conte pra gente aí o caos desse. E pelo que eu vi, você estava animado e já, né, na hora que resolveu dedicar, já arrematou vários em série. Isso desmistifica o que muitos falam de estar muito disputado, eu não consigo alocar. Conte pra gente como é que foi essa garimpagem, como é que você conseguiu ser tão assertivo e já alocar vários assim ao mesmo tempo. Na verdade, eu vi até algumas oportunidades que já estavam lá na online direta lá, que já tinham até encerrado lá, e algumas que estavam em andamento. Aí eu percebi que não, né? Eu acho que a análise, acho que o segredo também é da análise, cara, porque alguns dados estão ali disponíveis, mas outros dados estão ocultos, entendeu? Então, acho que essa análise ali, então já tinha uma facilidade da questão da viabilidade de preço, essas coisas aí, e eu acho também a sequência dos processos. Eu arrematei um apartamento, eu vou começar por esse aqui, porque como eu arrematei um apartamento, dia 10 de junho, não, deixa eu pegar ele aqui, não, aqui, ó. Dia 11 de junho eu fiz a arrematação dele, né? Apartamentinho, tá? Passei lá na frente, o pessoal deu uma olhada lá, muito filezinho o apartamento, meio semi-novo, assim. Aí eu falei, cara, né? Todos ocupados, essas minhas arrematações foram todos ocupados. Eu arrematei ele dia 11 de junho. Dia 24 de junho eu paguei o boleto da Caixa Econômica, tá? Aí nós começamos o processo de reforma. Só para você ter ideia. Aí, rapaz, interessante a desocupação, né? Conte. Que é outra objeção e outra crença que o pessoal tem referente à desocupação. Mas eu já aprendi também que eu acho que você tem que ter algumas técnicas, né? E, né, ser mais... ter empatia com quem está no imóvel. Enfim, aí eu falei, caramba, cara, meu Deus, eu gosto dessa desocupação. Aí eu pedi para um companheiro ir lá conversar com a pessoa, né, cara? Conversa vai, conversa vem. Conclusão no frigir do molho. O rapaz que foi lá fazer a retirada para mim era conhecido do rapaz que estava no apartamento, entendeu? Ele já Olha aí. estava ciente, o apartamento, Pedro, o apartamento filezinho. Aqui nós chamamos de, aí é carne de vaca, né? Carne de vaca. Todo mundo quer. Aqui é pãozinho quente. Pão quente. Ah, não. Todo mundo Mas quer. carne de vaca é aquele assim que vai ter muita disputa e que vai ficar inviável. Pãozinho quente, esse foi bom. Pãozinho quente, já tava no é. jeito. Aí, cara, conversa vai, conversa vem. Rapaz, sabe o que o cara pediu? Ele saiu assim, quase que de uma semana depois. Eu tive um gasto de retirada dele de R$ 120. Caramba. Para retirar o Você ar-condicionado R$120. dele. Qual foi o diligente? É o quê? Não, para tirar o ar-condicionado dele, que estava no segundo, terceiro andar, e ele não tinha o dinheiro para levar o ar-condicionado. Nós tiramos o ar-condicionado, levamos lá para casa, que ele já tinha arrumado um outro imóvel, e só entramos dentro do imóvel, demos aquela garibada. Aí eu arrematei ele dia 11/6, dia 9 de agosto eu já tinha assinado o contrato na Caixa. Bom demais. Até o dia 15, dia 20 de agosto, eu estava com dinheiro no bolso. Esse eu arrematei, esse eu tive um ROI, eu arrematei por 112, 566, teve as despesas do gasto todo aqui, certo? Já com imposto, com tudo, vendi por 257. Caramba. E 64 de ROI. Sensacional, gente. 64 de ROI. E aqui, em 2 meses, 3 meses, né? 70. 3 meses. 3 meses, gente. Olha que lucro expresso esse. Esse aí é pra deixar o sorriso no rosto. Imagina como é que eu fiquei. Poxa. Gente, você foi aí, óbvio que é uma confluência de fatores, fez a diligência, viu como é que tava, depois conseguiu desembaraçar, registrar rápido, conseguiu desocupar rápido. E como é que foi esse procedimento de venda? Daí você mesmo achou o comprador, você colocou em corretor lá da região, como é que foi o procedimento de venda? Pedro, como eu já estava na área, entendeu? Eu tenho aqui um conhecido até que ele é um parceiro meu já há anos e ele tem CCA, entendeu? Então ele
e como ele já tem uma carteira muito grande de clientes, então geralmente, cara, os clientes estão tudo na base aguardando, entendeu? E já Aguardando tinha um imóvel. comprador te Já esperando você registrar o imóvel. tinha, sim, uma coisa, outro lance legal que eu acho que as pessoas, os smartanos e os arrematadores, eu acho que tem que ter essa, porque assim, essa jornada, né, cara, ela só finaliza, é uma das coisas também que a Smart me pegou, tá? Essa questão do início ao fim, essa jornada até a venda para mim é sensacional, porque muita gente tem dificuldade na venda, Sim. entendeu? Mas eu acho que tem que buscar os parceiros, explorar as redes sociais, tudo, mas eu não tive, se eu falar para você que eu tive problema, não, tá? A venda para mim hoje, sinceramente, eu já não tenho tanta preocupação, Sim. tá? Então, eu fez a avaliação do imóvel, ele estava lá com um hall de clientes já na base, entendeu? E ele já colocou para dentro já e já meteu o contrato para conformidade. Galera, entendeu? o tal do pãozinho quente que o Renato falou é desse jeito. Tem imóvel, né, principalmente dessa linha pop, que você olha com corretores e CCAs da região, a pessoa vira e fala, cara, eu já tenho cliente, ele está esperando a próxima unidade desse condomínio vagar para entrar. Ele já está com renda aprovada, tá no jeito. Então a pessoa fica te esperando, né, regularizar, gente. Tem gente que faz fila, tá, ó. Você tá lá no procedimento de registro, tem gente que já tá na fila esperando, é só registrar que o imóvel está vendido. Então, esse é um bom ponto, legal demais. O Júlio está perguntando o que é CCA. CCA é o correspondente Caixa Aqui. É um correspondente bancário, só que exclusivo da Caixa Econômica Federal. Nessa linha aí de Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio do governo, etc. Se bem que nessa faixa aí eu acho que já não tem subsídio mais, já é faixa 2. Mas tem juros facilitados. Então, esse profissional que te auxilia, tá, Júlio? Muito bacana. Arrematação expressa, ótimo caso para começar. Desocupação tranquila. Qual o próximo passo que é o caso que você quer falar pra gente? Quero falar de uma outra. Rapaz, eu estava tão ansioso nas arrematações, assim, eu gosto muito de não sei se é afobação, agilidade. Aí eu arrematei uma casinha num condomínio. Esse condomínio era somente cinco unidades. Um dia antes, eu já tinha feito o estudo de viabilidade tudo, e um dia antes eu passei lá na frente, né, cara? Eu olhei assim, popzinho. Falei, caramba, mano, eu vou, isso aqui vai dar bom. No asfalto, tá? Falei, caramba, bora. Aí eu arrematei ela. Eu arrematei esse imóvel, aqueles horários de 10 horas da manhã. Era aberta, teve um ou dois concorrentes. Só sei que eu arrematei ele umas 11h30, quase meio-dia, nosso horário, porque nosso horário aqui é diferente, né, do de São Paulo. Aí eu arrematei ele umas 11 e pouco, só sei que é o seguinte, Pedro, eu estava distante dessa casa uns 20 minutos, eu arrematei, imprimi um papel da arrematação ali, junto com a matrícula, peguei o marca-texto, já marquei ali o nome do proprietário atual ali, o fiduciante, e ó, corri lá. Falei, rapaz, eu vou fazer a abordagem, né? Aí cheguei lá, bati palma, veio uma mulher com um nenenzinho no colo, assim, né? Eu falei, ai meu Deus, portãozão lacrado e tudo, e a mulher ficou olhando pra mim, me cumprimentou assim, desconfiada, cara. Eu falei, tudo bem, tá. Qual que é a casa número 1? Ela falou, não, a casa número 1 é essa daqui, tá? Eu falei, cara, você conhece o proprietário, não sei o quê? E ela no portão, do outro lado, assim, toda, né, desconfiada. Aí, tá. Aí até que ela falou assim, ó, moço, eu vou te falar um negócio. Essa casa não tem morador, entendeu? Eu já tô aqui há 2, 3 anos, essa casa não tem morador. Pedro do céu, não sei se eu fiz certo ou fui errado. O que eu fiz na hora? Chaveiro. Liguei pro chaveiro, pedi autorização para ela, falei assim, olha, aí eu mostrei o documento, peguei a matrícula e mostrei para ela, junto com o negócio da arrematação lá. Falei, ó, eu sou o novo proprietário, tudo, eu preciso entrar dentro do imóvel para que eu veja qual que é a situação dele, mas aí pode ficar tranquilo que eu tô parado, tudo certinho aqui. Acabado de rematar. Aí chegou o chaveiro. Aí ela abriu o portãozinho para mim, me ajudou. Abriu o portão. Eu tenho até a filmagem desse imóvel que eu cheguei filmando, né? Depois fiz a filmagem. Alegria e outra segurança, né, Renato? Chamou a vizinha, filmou, mostrou, então após. Conclusão. Sabe o que aconteceu? O imóvel nunca tinha sido habitado. Olha. Zero. E Zero casa de rua? Casa de rua.
Casa de Ó, rua. O cara interessante. pegou um terreninho, acho que era 12 por 30 ou 12 por alguma coisa, Uhum. e fez cinco unidades. A minha unidade era a número 1, a primeira, lógico, quando entrava no portão. Eu adentrei nela, zero, nunca tinha sido habitada, e a única coisa que eu precisei fazer nela, que mas faz parte do jogo, é que o piso estava estourado de um quarto. Quando eu comecei a pisar, ele tinha estourado, né? Mas enfim, foi ligeiro. Esse imóvel aqui, ó, eu paguei 86 nele, tá? Dia 7, dia 11, dia 7 de junho. Eu arrematei ele, vendi por ele por 183. Vendi dia 19 de novembro. Caramba, outra expressa também. Eita ferro. E essa daí ainda vendeu por mais que o dobro do que pegou. Eu tive aqui as despesas, tudo, 86, com imposto, com tudo, tá 120, 53 de ROI. 53% de ROI. Não pode. De lucro líquido no bolso aí, você tem o número aí? Qual que é o valor? 63. 63, galera. 63 mil aí em cerca de 5 meses, pelo que eu fiz os cálculos aqui. 19 de novembro, está aqui a venda. Imagina, 63 em 5 meses dá por volta de 12 mil reais de lucro por mês, galera. Nesse imóvel. Naquele primeiro imóvel foi em 3 meses, pelo visto foi por volta de 50 mil, 60 mil de lucro. Isso, também. O outro. Né? Então aí mais aí uns 15, 20 mil de lucro por mês naquele outro imóvel. Renatão, acho que é difícil o médico ganhar mais aí do que você está ganhando. Médico, engenheiro de multinacional. Vai ter que ser presidente da multinacional para tirar esse tanto que você está tirando, esses imóveis pop, hein, galera? Graças a Deus. Graças a Deus. É um mundo paralelo, gente, os leilões. O pãozinho quente, ele é replicável. Você monta uma fabriqueta de pãozinho quente. Não é que você vai encontrar aquela pepita de ouro uma vez na vida, outra vez na morte, não. Você, tendo conhecimento, fazendo igual o Renato fez, né? Foi atrás de conhecimento, resolveu se dedicar exclusivamente, montou uma fabriqueta. Essa esteira do Renato, pelo relato, eu já estou vendo, Renato, você montou realmente uma linha de produção muito bacana. Conte como que foi aí o desenrolar para você conseguir esse também revender em 5 meses. Como é que foi a venda desse aí que é imóvel de rua? Teve alguma coisa diferente ou mesma questão? Não. O CCA já estava com o cliente pré-aprovado? Já estava com o cliente. Nesse caso específico só dessa venda aí, é que o comprador estava sem o dinheiro da documentação, mas como eu estava com a margem bem favorável, tudo, eu paguei a documentação. A única coisa que saiu fora do negócio da venda. Mas a questão da carteira dos clientes aconteceu, foi tranquilo. Tá? No primeiro, a pessoa pagou os gastos de documentação? Ó, interessante. Pagou. Porque isso é um ponto até que você pode ensinar aqui para o pessoal que está assistindo, que de fato, às vezes é necessário nesses imóveis pop, que a pessoa tem o dinheiro para parcela, mas não tem dinheiro para documentação, às vezes não tem dinheiro nem para entrada, e a gente tem que facilitar. Tá? Então, é um lance de venda até, né, Pedro? Conte para o pessoal um pouquinho disso, desse mundo de venda do imóvel pop. Às vezes você tem que facilitar para a pessoa conseguir fazer o financiamento, não é isso, Renato? Exato. Porque também tem uma coisa também que a gente tem que ficar atento. É por isso, eu estou acompanhando toda essa jornada aí dentro da Smart. Aí a gente acompanha a Carla, agora estou acompanhando a Marcela, e provavelmente eu estou ansioso para ser o futuro tubarão, enfim. Aí, Marcela Carilo, inclusive, comentou aqui, gente. Ela tá nos cotistas que arremataram essa casa aí em Campo Grande, Renato. Legal, cara. Aí o que acontece na questão da jornada da venda? Eu acho que tem que ficar muito atento nas questões até dos gastos, né? Fazer aquele básico, aquele reposicionamento, porque a gente não pode esquecer que a gente tem uma instituição por trás que vai fazer a avaliação desse imóvel, né? Então eu trabalho muito em cima disso.
apesar que a gente já tem uma certa experiência tudo, mas às vezes sai. Eu acho que no popular a gente tem que visar aquela liquidez, e se você está com ROI ou não, eu acho que você tem que ter uns 3, 4 ganchos de venda ali. Então é uma documentação gratuita, né? É uma ajuda de ou somente o ITBI, enfim, ou até mesmo um possível parcelamento. Eu já fiz parcelamento aí, vamos falar de R$ 10.000 dissolvido, mas aí você já fez aquela análise do seu ROI ali, da sua lucratividade. Então isso daí é extremamente importante, até para passar para os parceiros de venda. Lógico que não vai deixar isso aberto, né, Pedro? Você tem que ter, né, cartas na manga. Mas isso é essencial na vida, porque não adianta você rejudicar o processo. Ah, não, eu só vou fazer por tanto. Não, acho que não é esse o lance, né? Porque o quanto antes liquidar, a gente já repõe, né? Para fazer essa alavancagem aí, esse empilhamento aí, eu acho que tem que ter essa mentalidade aí. Pronto. O Antônio Carlos, que fez a live comigo semana passada, e a Tubarão já tá aqui, ó, vendo que você tá fazendo acontecer, e fala, ó, Renatão será bem-vindo aos Tubarões. Você tocou num ponto legal, Renato, que foi o seguinte: existe uma instituição avaliadora do outro lado. Esse imóvel, gente, pra gente vender ele rápido com liquidez, a gente tem que revender eles financiados. E um ponto que impacta, inclusive, na nossa lucratividade na hora da revenda, é o valor de avaliação do imóvel. Seu engenheiro foi lá, avaliou por mais ou por menos. Renatão contou pra gente que no primeiro imóvel tava filezinho, tirou o ar-condicionado, deve ter passado lá uma demão de tinta, acabou. Casa também nunca tinha sido habitada, teve que trocar só o piso, Renato. Como é que foi essa casa aí para você colocar ela no jeito do engenheiro fazer a avaliação? Só o piso de um dos quartos, né? Aquela casa básica lá de 2 quartos, e, salvo engano, uma tira de piso assim no revestimento da cozinha, que também tinha caído no chão. Somente isso, tá? Então fiz as cópias das chaves, essa troca de piso, e pintura não, tá? Ah, tem um detalhe também. Foi reprovado esse imóvel na primeira avaliação. Opa! Aí, ó. Isso que nem tudo chegar. É flores. A gente tem que embelezar para valorizar, inclusive para corrigir defeitos, porque senão o engenheiro vai lá e reprova. Gente, às vezes é uma infiltração, uma coisa boa que vai lá e reprova. Qual que foi esse caso aí, Renato? Pedro, na época, eles não ligavam para a janela voltada para a rua. Então, um dos quartos, ele não tinha janela voltada para o terreno nenhum. Então, teria que ter uma janela, né? Jogaram uma janela, uma basculante bem comprida assim, já pro lado da rua. Então você passava pela rua, tava lá a janela, era o paredão já da casa e tava essa janela lá. O engenheiro fez eu fechar ela. Tive que arrancar e colocar uma alvenaria ali e fechar ela. Porque, na verdade, minto, tinha uma outra janela virada para a lavanderia. E essa lá em cima. Lá de cima ele não aceitou. Pronto. Galera, o engenheiro da Caixa, de qualquer banco, ele segue padrões da ABNT ali para fazer a avaliação. Então, a gente tem que colocar o imóvel nos parâmetros. Em geral, são pequenos reparos. Isso aí, pelo que você narrou, não foi nada que te deu muito trabalho, né, Renato? Foi lá, fez a intervenção. 2 dias. Precisou 2 dias, pronto. Pediu nova avaliação e resolveu. Resolveu, graças a Deus. Pronto. E aí, gente, deixando o imóvel bonitinho, talvez uma avaliação que antes tinha sido feita de 150 mil, 180 mil, na próxima avaliação o engenheiro está vendo que o imóvel está bem cuidado, está bonito, tem um valor de mercado maior, avalia 200, 220, 250. Então, sempre lembre de aí fazer uma boa avaliação. Ô, Renato, me conte aqui, nos 12 imóveis que você arrematou no segundo semestre do ano passado, você falou que já revendeu 7. E tá tudo lindo, maravilhoso, sim, todos desocupados. Conte aí pra gente, qual tá agora um caso, que senão o pessoal vai achar que foi armada essa live. Conte aí um caso que deu mais trabalho. Não. Se fosse, tá bom, né? Mas tá bom, porque faz parte do jogo. É assim, eu fiquei com um imóvel, rapaz, que eu arrematei apartamento. Eu arrematei ele, tô até com ele, não recebi ainda, não vendi, porque eu tomei posse dele. Ó, dia 10/6, um dos primeiros, junto com aquele lote que eu arrematei esse apartamento. Nós tentamos a retirada amigável,
E nós ficamos, né, eu ainda estou pegando esse time desse lance aí da desocupação, quando você já entra com a emissão ou não, enfim. Aí nós fomos lá, o rapaz foi bem enfim, grosso, ameaçou, enfim. Nós não, o outro rapaz que faz a retirada para nós, aí foi lá e foi tentando negociar. Chegou uns 3 meses ele me enrolando, eu comecei a mandar umas cartas para umas extras para ele, deixava debaixo da porta, bloqueei ele, o acesso dele na portaria. Aí ele foi lá e desbloqueou, mas eu entrei em contato com a administradora do condomínio, né, perguntando o porquê que ele tinha desbloqueado, sendo que a matrícula já estava no meu nome. Aí o pessoal voltou o cadastro do meu nome e bloqueou a entrada dele. Mas você sabe, a gente sabe que esses condomínios aí, ainda mais os populares, é uma realidade que o entra e sai ali é livre, porque a pessoa abre o portão do carro ali, aí a pessoa entra pelo ali, enfim, né, e ninguém tem, né, vai falar alguma coisa. Rapaz, só sei que esse cara fez o maior escarcéu, me deu trabalho. Por telefone ele ameaçou um outro rapaz que a gente tentou negociar extrajudicial com ele, entendeu? Então nós ficamos nessa trajetória, nós estamos foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele ficou me enrolando 7 meses, Pedro. Só que é o seguinte, eu não sei qual que era a ideia dele. Eu comecei a mandar uma extrajudicial lá para ele, tudo. Ele recebia, só que falou que não ia, que era dele. Eu só sei que é o seguinte, um dia de visita, um amigo nosso foi lá para dar uma olhada se tinha gente no apartamento, a janela estava aberta da sala e o apartamento estava vazio. Ele foi embora sem... Não me pediu, ele só esperneou. Ele ficou 7 meses, não me pediu nada, falou que era dele, e do dia para noite sumiu. Olha, até coisa sem sentido, né? Porque assim, doido. Em geral, quando a pessoa vai ficando, gente, ela, né, tá ali vendendo pregando a dificuldade para tentar receber alguma coisa ou para tentar postergar. Esse caso ele só postergou mesmo. Talvez você venceu pela insistência. Deixa eu entender. Se você esperou 7 meses para tomar qualquer medida judicial, é porque às vezes alguma linha de contato tinha ou zero. Ele simplesmente rechaçava e pronto. Não tinha, porque ele sempre falava que ele estava trabalhando, que ele trabalhava fora, e que assim que ele retornasse, ele entraria em contato, entendeu? Aí, em outro momento, ele falava que estava com um advogado. Aí, em outro momento, ele falava que tinha um contrato, mas não tinha sentido a história que ele contava. Mas eu acho que ele estava enrolando, entendeu? Eu acho que quando ele viu... Aí, acho que ele começou a passar alguns constrangimentos também, que nós começamos a cobrar muito condomínio também, entendeu? Eu ligava pro síndico, enfim. Aí, eu acho que ele se ligou e falou, não... Né, não sei se ele tinha adquirido, porque ele não era o titular, tá? Eu não sei se ele tinha adquirido de alguém, ou se alguém repassou para ele, ou se ele foi atrás e realmente ele viu que já tinha perdido. Mas assim, nós achamos super estranho, porque de repente pediu uma ajuda de custo, uma mudança. Para mudar e tal. Porque a gente tem que ter essa flexibilidade, né, Pedro? Mas aí o ROI foi ótimo. Lá em cima também? Não, tô calculando ali um ROI de 35. 38. Ah, tá. Porque você está falando assim, atrasou muito e tal, né? Pelo então, capital investido já, né? Entendi. De fato, eu tenho o Renato descontar tudo. Né? Inclusive o custo oportunidade do dinheiro parado, né? Exatamente. Pronto. O Renato contou um negócio interessante, tá, gente? Muitas vezes, o ocupante do imóvel não é o ex-mutuário, não é o devedor, tá? Às vezes é um terceiro. Você tem que identificar quem é o ocupante e tratar com o ocupante. O ex-mutuário, problema, você é o novo proprietário. E, de fato, o Renato tocou num ponto aqui. Graças a Deus, nesse caso aí, o caso terminou, dele conseguir a desocupação em 7 meses, sem precisar, amigavelmente, em termos, porque a pessoa nem comunicou, simplesmente saiu e tal. Mas não se recomenda ficar tanto tempo tentando a desocupação amigável. Igual o Renato falou, estou ajustando esses procedimentos. Em geral, gente, é 1 mês tentando desocupação amigável, estourando 2. Depois disso, entra na justiça, porque você está lucrando, então é óbvio que você tem alguma margem, né? E eu fiz uma live com a doutora Lorena sexta-feira, ela falou que um prazo médio de desocupação com a justiça é 5 meses. Médio, tá, gente? Pode demorar menos, pode demorar mais, caso a caso, mas médio 5 meses. Então, acabaria dando, em tese, mais ou menos o mesmo tempo aí do Renato. Foi ótimo que nesse caso deu certo,
E aí o Renato desocupou sem gastar com advogado, sem gastar com custas judiciais. Então, bom demais. Mas em geral é bom que, né, não se estenda muito a desocupação, porque tem até aqueles casos que a pessoa vira e fala assim: não, tá bom, vamos fazer um acordo aqui, daqui 4 meses, 6 meses eu te entrego o imóvel. Gente, é temerário, tá? Óbvio que dá para sentir, às vezes, caso a caso, mas é temerário, por quê? Porque daí 4, 6 meses a pessoa pode te enrolar e não entregar o imóvel. Então, sempre dê uma margem mais curta, tenta, né, fazer essa desocupação amigável o mais rápido possível. Renato, conte o último caso aí desses imóveis pra gente. Escolhe aí qual outro imóvel que você tem desses aí que deu algum pano para manga. Alguém perguntou aqui, e eu vi, nos 2 primeiros você falou que foi à vista. Teve algum desses caixa que você conseguiu pegar financiado ou foram todos à vista mesmo? Eu vou contar mais um BOzinho e vou contar o financiável, e esse vocês vão se espantar com o Roy, que vai dar, hein? Vai realizar. Eu tive um outro imóvel, o que aconteceu? Região de Campo Grande aqui, realmente a gente tem um domínio, né? Estou trabalhando aqui já há 10 anos, 10, 12 anos. Então eu peguei e fiz essa garimpagem e tudo, mas aí, durante essa caminhada da Smart, eu comecei a perceber que aqueles lances ali, não tem limite, você pode arrematar, independente de CEP, não sei o que e tal. Eu falei, rapaz do céu, eu preciso começar a fazer esse trem aí. mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui no interior do estado. Aí eu arrematei um imóvel no interior. E Pedro, no início estava lindo, pra falar a verdade. Eu fiz a arrematação, na verdade tinha deixado uns 3 imóveis separados só daquela cidade lá. Eu fiz a arrematação, tudo, e desci para lá pessoalmente. Foi eu e um sócio meu. Nós descemos lá, conversamos com o atual proprietário, ele era o titular do contrato, né? Ele teve alguns problemas lá, particulares. Negociei a saída dele, tá? Ele assinou a extrajudicial ali, tá tudo certinho. Negociamos uma reforma que ele tinha feito no imóvel, enfim. Perfeito. Deu o período da saída, ele cumpriu, ele falou, Carlos, a chave assim, assado, me manda aí conforme o combinado, tudo. E tá aqui, vou deixar a chave na imobiliária, porque quando eu fui, né, lógico, eu desci, já fiz a varredura na cidade, procurei um parceiro imobiliário para fazer a venda, entendeu? Já deixei lá tudo certinho, combinado, que ele iria deixar as chaves lá na imobiliária, e aconteceu. Beleza, deixou a chave lá, eu falei, pega porque eu tenho enfim, uma mini equipe fixa, sim, entendeu? Na questão da reforma. Aí pegou o pessoal, subiu para lá, 2 pessoas, para fazer a pintura, aquela geralzona que nós já tínhamos feito o levantamento, e assim fizemos, ok? Mas Pedro, e cadê a escritura? Cadê a lavração do coisa? A morosidade do cartório lá. Eu vou te falar, eu arrematei esse imóvel. Por isso que eu falo, faz parte do jogo, mas, né, infelizmente. Dia 3 de julho, eu arrematei ele. Tem uns 20 dias que eu peguei a escritura. Caramba, demorou então aí cerca de 8 meses. Faleceu o titular do cartório. Faleceu o titular do cartório. O cartório já não tinha uma fama muito de agilidade. Faleceu o titular, veio um outro substituto, não sei de onde lá, entendeu? Eu tive que voltar aí reformaram, deixaram a casa um brinco, fizeram a filmagem para mim, falei, nossa, esse daí é pãozinho quente também, não só esperar sair a documentação. Rapaz, eu falei, não resolve o cartório, eu falei, eu vou lá pessoalmente, vou falar direto com o cartorário responsável. Fui lá, cara, eu tô lá, né, conversei com o cara me recebeu, não, Carlos, desculpa, tá muito serviço, falei, cara, me ajuda, mano, já passou do prazo, eu não quero ir na ouvidoria, porque eu sei que vocês estão readaptando, tá? Beleza, antes de ir embora, cara, me deu um estalo, falei, cara, eu já tô aqui na cidade, eu não vou ver a casa? Poxa, vai lá, né? Não tô doido, passei na imobiliária, peguei a chave e desci lá, adivinha, Pedro? Vai, a gente que é arrematante, que tá aí na lida, o que já tinha acontecido no imóvel? O imóvel sozinho, vazio. Ou alguém depredou, ou alguém entrou para dentro. Levaram toda a fiação, quebraram uma janela, arrancaram um box, o banheiro estava com box de blindex,
Levaram todas as torneiras e arrancaram o vaso. Gente, são percalços, né? Então a gente vai mostrando para vocês aqui tudo que tem de bom e vai mostrando os percalços, até porque serve de aprendizado. Leilão é tão bom que é difícil ainda sair no prejuízo, mas é aquilo, o ROI poderia ser muito maior, o retorno poderia ser muito maior, né, Renato? Mas tem uma coisa... Reformar tudo de novo. Não, Aí eu dei uma geral, eles entraram por cima do telhado, contratei um pedreiro, o pedreiro foi lá, aí já tirou minha viagem, né? Que eu ia retornar para Campo Grande, eu tive que ficar lá. Peguei o box ele deixou na parede lá, ele não levou, ele ia pular para um terreno. Deixei o box na vidraçaria, coloquei concertina depois, paguei, gastei uns 4 mil reais, certo? E tá faltando fazer não fiz a fiação, porque eu vou fazer a fiação só quando efetuar a venda. Deixei o imóvel tudo certinho lá, coloquei o vaso de volta lá, tudo ok. Só que aí eu tô com a venda dela agora, tô só esperando, porque lá eles só fazem a venda vinculada com a avaliação. É um modelo deles lá, entendeu? Não avalia antes. Mas já tá vendido, tá? Ele foi vendido por 170 mil reais. Por isso que eu falo que caso de caso a gente também tem que ter... Eu acho que o estudo de viabilidade financeira, igual o Renan sempre bate disso também, eu acho que é super, porque como eu paguei barato, só para você ter ideia. Nos meus cálculos aqui, eu não fechei ainda, tá? Mas vai bater aqui. Ainda vai me dar um ROI de 51%. Mesmo com todo esse transtorno, com prejuízo, mesmo e esperando 8 meses para registrar. Gente, viabilidade financeira bem feita, a gente sempre faz com margem, né? Fazendo com margem, a gente faz, ele pode ter percalço no meio do caminho, diminui, quer dizer que o lucro poderia ter sido ainda maior, tá? Tem imóveis que vão dar menos, tem imóveis que vão dar mais. Isso aí faz parte, só que você replicando e arrematando vários, não tem problema um ou outro sair ali da curva. Isso que você contou é aquele tal do raro, mas acontece, Renato, que é o caso de cartórios demorarem, tá? E demorarem desse jeito, não é porque tá tendo devolutiva, é simplesmente porque parou de trabalhar. Não teve um imóvel exigência não. Teve um imóvel nosso também, eu arrematei com Guará lá em Lagoa Alegre, no Piauí. Imóvel arrematado 14 mil. Sabe o que aconteceu? Simplesmente o cartório deixou ali, ficou quase, acho que foi 8 meses também, ali, sem um titular, sem um substituto, sem nada. A gente começou a fazer a reforma, igual você. Então, uma certa hora que a gente virou e parou, justamente por conta disso. A gente falou, a gente vai deixar o imóvel, vai gastar no imóvel, lá seria uma reforma maior, dos 25 a 30 mil, e aí o imóvel vai ficar sujeito a ser roubado, depredado. Então a gente esperou e só depois que foi registrado a gente terminou, como era uma reforma maior. Então fica essa dica para vocês, tá, gente? Se por acaso vocês verem que alguma coisa vai embarrear no seu registro, segurem a reforma, porque aí vocês podem ali estar otimizando. Claro, também tem o tempo, né? Você não pode ficar segurando demais, porque depois, só depois tá lindo que eu vou reformar. Tem um time, mas analisem caso a caso. A gente traz essas lives aqui, pra gente aprender com a trajetória dos smartans. Vocês aqui estão aprendendo demais com a trajetória do Renato, né, Renato? Espero tá colaborando aí. Encurta o caminho da galera, tá colaborando demais. Agora feche com chave de ouro. Você falou que você ia contar um BO e queria terminar contando um ROI financiado, que seria aí para o pessoal ficar de cabelo em pé. Diga aí. Vamos lá naquele assunto lá, né? O dinheiro acaba. Sim. Rapaz, eu falei, vou fazer essas arrematações, tá? Coloquei um dinheirinho no caixa, né? Que tava fazendo essa transição da obra e tá. Vamos fazer essa validação aí desses dados aí, vamos meter ficha. Aí acabou o dinheiro, né? Tava com um dinheiro curto no caixa para arrematar mais um imóvel aí, apareceu uma oportunidade. Todos eu arrematei só POC, né? Exceto essa arrematação. Eu tava com pouco dinheiro, só que me chamou muita atenção. Sabe quando você cresce os olhos? Você fala, rapaz, eu vou desse. Aí apareceu um imóvel na Mega Leilões. Entendeu? Banco Itaú, retomado extrajudicial Itaú. Aí eu fiz análise, cara, falei, cara, esse imóvel aqui vai dar bom, cara, vai dar bom, aquele feeling do negócio. Eu falei, cara, eu vou, mas tô sem dinheiro. Ele tava
400 e poucos mil de início de disputa. E teve disputa, né? Eu falei, cara, só que aí fiz o estudo. Eu falei, eu vou. Tá. Falei, vai dar tanto de entrada e vou mandar meu cadastro. Se reprovar, legal, tranquilo. Aí eu fui para a disputa, Pedro. Eu arrematei, ele está em andamento, tá? Porque desses 12 imóveis, a única missão foi esse, missão na posse. Só que aí eu fui mais árido. Tá? Eu entrei em contato, o advogado entrou em contato, não houve acordo, né? E eu já ingressei, esperei a sair a documentação e já ingressei com a emissão, né? Fizemos a ata notarial lá, tá? Já tá em andamento. O que aconteceu? Vamos nos números. Eu arrematei esse imóvel por 481, tá? 481, mais as despesas lá, cartorários, tudo. Eu tô projetando aí de uma reforminha, se precisar dar um talento. Ela merece ali uns 50 a 100 mil reais de reforma, tá? Mas eu tô provisionando uma venda média de 1.300 a 1.500, né? Opa! E detalhe, 30% de entrada. Aí o ROI explode, cai lá em cima, né, Renato? 30% de entrada, parcelinha baixa, e eu tô E o banco deu uma perdida lá, rapaz, passou uns 3 meses depois que eu fui começar a pagar a parcela ainda. Bom demais. Tá em andamento, então uma coisa eu tenho certeza, né? Eu vou ter a posse do imóvel e tô aguardando. Enquanto os outros vai girando, esse é meu... Você chegou a planilhar, por mais que não foi vendido ainda, você chegou a planilhar quanto que deve dar de ROI esse imóvel, ou ainda não? Eu não tô planilhando menos de 80%. Quem sabe aí sim. 100%. Quem sabe 100%. Gente, por quê? Porque financiado você tira menos dinheiro do bolso. Em vez de pagar os 481 mil, Renato só tirou 30% disso. Então tirou o quê? Por volta de 150 mil reais. Não, Pedro, desculpa. Não, vai dar mais o ROI. Eu tô calculando esse ROI em cima do valor total. Eu não estou calculando em cima do valor que eu vou tirar do bolso, das parcelas. Não, deve dar bem mais. Que é 150 mil, mais 50 mil de reforma, mais custos de registro, vai dar uns 300 mil, 250 mil. Aí você vai revender, paga aqui do financiamento. Gente, esse ROI vai explodir. 100 vezes 4 vai dar 200 de ROI, 300? Vai dar 300? 150, 200% de ROI, gente. Então é para fechar com chave de ouro essa live, para mostrar que os leilões são lucrativos, são seguros e mais do que isso, além de ser aquele pãozinho quente, lindo, maravilhoso, ele é replicável. O Renato acabou de demonstrar isso, gente. Ele resolveu ligar o acelerador, tá? E ali, ó, em junho e julho do ano passado, praticamente ele alocou todo o dinheiro que tinha e partiu para financiamento, tá? Arrematante bom é assim, fica até sem dinheiro. Por quê? Porque é tão bom que está sempre alocando. Então as pessoas que têm aquela objeção de falar assim, mas está muito disputado. Será por quê que o Renato está conseguindo alocar todo o capital dele? Está sabendo garimpar, está sabendo ser assertivo. Isso é sabedoria. Gente, quem quiser seguir essa fera, já pediram o contato, só clicar aqui, ó, na setinha, aqui em cima, e seguir lá, ó, Renato Oliveira, vamos ver o finalzinho ali, MS, só seguir ali o Renato, os martanos, para chamar o colega para arrematar. Quem aí estiver arrematando casa em Campo Grande, igual o Ciro, a Marcela, a Lorena, a Lili, que acabaram de arrematar, pode chamar para um auxílio, pode chamar para cotizar. Assim que é bom, esse é o espírito da comunidade Smart. Renatão, cara, só tenho a te agradecer, live sensacional, inspiradora. Eu que agradeço. Cara, passou aqui muita dica bacana, inspirou bastante gente, viu? Tamo junto sempre. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Um abraço para todos os smartanos, todos os seguidores. E vamos embora para cima, vamos servir, vamos transbordar. Vamos transbordar. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.